durante décadas. Encarada como uma droga, consumida por prazer, associada à vida boêmia. A cannabis já foi tudo isso, mas começa a sair das sombras e é cada vez mais encarada como uma luz que pode ser usada para o bem. Eu não posso mais estar a ver a minha namorada a tremer, a chorar, cheia de dores na cama, sem poder fazer nada. Tenho, neste momento, doentes em quimioterapia que tenho a certeza que sem essa ajuda da cannabis já teriam morrido para a fome. Ela agora, eu sento ao meu colo e ela encosta-se a mim quando eu falo para ela. Ela sabe que eu estou ali. Qualquer risco é válido, tanto mais quando sabemos que esse produto é ouro, é vida para ela, é ter qualidade de saúde. O tratamento que pode ajudar estas pessoas já está previsto na lei portuguesa, mas continua indisponível para a larga maioria dos doentes. Nós temos uma lei, mas depois na prática não temos produto. Este produto tem que aparecer. A lei já existe, ela permite a utilização da cannabis, só que não está a ser cumprida. É um negócio, claro que sim, é um negócio. Os pacientes estão a precisar e ninguém aqui está a pensar do lado do paciente. São obrigados a procurar ajuda no estrangeiro, empurrados para o mercado negro ou para o autocultivo. Eu não considero que esteja a fazer alguma coisa de errada. Eu amo uma pessoa que não tem outra solução sem ser esta. Se eu não lhe desse canabidiol, ela se calhar já não estava entre nós. E ela está entre nós. Eu vou continuar a arriscar. Se um dia for detida, for presa, temos pena. Cheguei a ter tendências suicidas, eu desisti de ter um futuro, eu era novíssima e não via qualquer propósito em estar viva, porque eu acordava, como eu disse, com dores, ia-me deitar com dores, estava sempre mal, via as pessoas à minha volta a sofrer devido à impotência de não poderem fazer nada. Joana, nome fictício, tem 23 anos. Aos 16, uma doença que os médicos nunca conseguiram explicar deixou-a marcada para sempre. Desenvolvi dor neuropática, desenvolvi fibromialgia e, devido a estar sempre com dores e estar sempre mal, desenvolvi muitos problemas de ansiedade, depressão e até stress pós-traumático. A dor crónica já lhe roubou 7 anos de vida. E até tomar banho deixava-me fisicamente e psicologicamente exausta. Até ao ponto que chegou em que simplesmente estar deitada já era complicado. Consultaram vários médicos, tentaram medicinas alternativas. Dezenas de medicamentos. Eu era novíssima e tomava mais de 20 comprimidos por dia. Aí é que eu estava drogada, digamos assim. Eu não tenho memória desses anos, de facto. Tinha muitos efeitos secundários e tinha poucos efeitos benéficos. Crises quase psicóticas. Tive fases da minha vida em que me cortei devido a isso, ataques de ansiedade constantes, cheguei a ter anorexia. Os médicos desistiram, não tinham mais nada a oferecer que pudesse ajudar, até que um dia Joana descobriu por acaso uma solução. Eu já tinha experimentado fumar erva com amigos meus de forma recreativa. E quando o fiz, após ter ficado doente, uma vez ou outra, eu notei que subitamente eu estava bem. Não sentia qualquer tipo de dor, era muito estranho. Eu sentia mal e do nada era imediato. A cannabis pode ajudar a Joana. Há mais de um ano que a lei prevê o uso desta planta milenar para fins medicinais. Mas até hoje, apenas um medicamento chegou às farmácias e está reservado a alguns doentes com esclerose múltipla. Para milhares de pessoas com outras patologias, o sistema de saúde não oferece qualquer solução. Estes pacientes precisam de ajuda.
precisam realmente de ajuda. E depois, como não têm produto na farmácia, como não têm médico que ajude, não é? Qual é a solução? Qual é a alternativa? É mercado paralelo ou então produzem em casa. Portanto, a lei está a empurrar as pessoas para este tipo de solução. Tem coquinha. Olá. Carla é presidente do Observatório de Cannabis Medicinal e sofre na pele com a falta de soluções. Eu saí de casa com uma criança normal, aos 10 meses, e voltei a casa 4 meses depois do hospital com uma criança que não me reconhece, não segura a cabeça, não mexe as pernas, não tem qualquer atitude voluntária, não come. Estás a rir, querida, linda, o que foi? Isa tinha 10 meses quando foi diagnosticada com a doença de Fires, um síndrome epilético associado à infecção febril. Tem epilepsia e uma encefalopatia, lesões cerebrais que lhe causaram um grave atraso no desenvolvimento. Eu ia-lhe dando algumas terapias e os estímulos não chegavam lá, porque a medicação não é, impede que ela esteja a ter percepção do que se passa também à volta dela. Foi uma beijoca da mãe. Mas as crises não abrandavam, eram às dezenas por mês. Enquanto a epilepsia não abrandasse, não é, e ela não tivesse tantas crises, ela não iria poder desenvolver, porque os estímulos não chegavam lá, porque o cérebro estava sempre a disparar. Não é? Então eu tinha que arranjar uma forma de que aquele cérebro acalmasse para ela poder receber os estímulos. Pronto. Então se era o canabidiol, então vamos em frente. Sem nenhum médico disposto a ajudar em Portugal, esta mãe foi obrigada a ir para a Espanha. Em Espanha, com uma lei totalmente diferente, um enquadramento legal muito diferente, é mais fácil conseguir fazer tratamentos à base de cannabis. Existem inclusivamente clínicas que estão especializadas em tratamentos com cannabis. E, portanto, os pais ou os doentes que podem deslocar-se à Espanha vão-no fazer. Isa começou o tratamento com óleo de CBD, um dos componentes da cannabis, e o efeito foi imediato. Esta grelha é de maio de 2018, portanto isto dava um total de 96 crises por mês. Pronto. E depois da toma do CBD, portanto em junho, eu tenho aqui esta que posso mostrar, que foi do mês passado, de novembro, em que ela teve uma infecção urinária e esteve constipada e dá um total de 19 crises. Hoje, Isa toma menos medicação e faz terapia intensiva para recuperar as capacidades perdidas. A Isa, neste momento, não é um vegetal como me disseram que ela ia ficar quando saí do hospital. A falta de interesse das farmacêuticas em colocar os produtos à base de cannabis no mercado português é grande parte do problema. O facto das empresas não estarem a pedir autorizações de colocação no mercado, para nós realmente é estranho. Não é? Eu acho que não é aliciante, portanto não há interesse. Também o mercado português, que vai usufruir desta terapêutica medicinal, é infinitamente menor do que num outro país da Europa. A burocracia e a complexidade do processo são apontadas como uma das razões para a falta destes produtos no mercado. Os procedimentos habituais, burocráticos, que se aplicam ao medicamento normal, da farmacêutica normal, digamos assim, não servem para a questão específica da cannabis. Portanto, eles tiveram de criar um grupo de trabalho diferente e tiveram de emitir normas e procedimentos distintos do habitual e tiveram de fazer um processo de adaptação burocrático, digamos assim, a tudo isto. E isso é o que está a levar este tempo todo até nós termos estes produtos disponíveis no mercado. É sobretudo um problema de burocracia. Burocracia e falta de interesse das empresas em abastecer Portugal. A cannabis é um negócio e milionário que soma interesses económicos aos interesses políticos. Ângelo Correia, do PSD, e Jaime Gama, do PS, têm ligações a duas das empresas que plantam cannabis em Portugal. As grandes multinacionais estão a plantar em força no país, mas preferem exportar
para os mercados que pagam mais. As soluções existem, mas os pacientes são obrigados a violar a lei para poderem tratar-se. Não podia comprar grandes quantidades, tinha receio e, portanto, tinha que ir várias vezes e depois isso trazia-nos grandes desconfortos, tanto a nível psicológico, porque eram pessoas com as quais não gosto de lidar no meu dia-a-dia. Haxixe, pólen, erva. Tinham de comprar o que os traficantes tinham para vender, tivesse ou não qualidade, fosse ou não a mais adequada para Joana. Nós muitas vezes ficávamos sem produto, o que para nós é grave, porque tinha crises, tinha ataques e eu precisava do produto de uma forma desesperada e não o conseguia simplesmente porque não me atendia o telefone, simplesmente porque a pessoa em questão estava de viagem, não estava cá. Joana e o namorado viram-se obrigados a comprar cannabis no mercado negro. Carla tem de importar o óleo que a filha toma. Em Portugal não é suposto haver entrada de nenhum medicamento que não seja através do Infarmed, portanto a nossa lei não permite importar nenhum medicamento em nenhuma quantidade. O CBD está incluído na lista das substâncias proibidas ou das substâncias controladas ao abrigo das convenções internacionais. Como neste momento o SNS não tem cannabis para dar aos doentes, eles vão ter que adquirir no mercado negro. Sabem que estão a violar a lei, mas garantem que os riscos compensam. Tem que adquirir a cannabis, quer sob a forma de marijuana, quer sob a forma de haxixe, no mercado negro, fazer as suas preparações em casa, fazer os seus extratos caseiros e consumirem um produto que não sabem as concentrações, que não sabem a pureza, que não sabem da ausência de contaminantes, mas em alguns casos, e em muitos casos, atrevo-me a dizer, ou é isso ou a morte. Mas a cannabis é uma planta complexa. A cannabis tem mais de 400 compostos químicos, dos quais uma quantidade superior a 80 tem um efeito direto no cérebro. Ao contrário do que muitos pensam, nem todos os compostos desta planta têm efeitos psicotrópicos. O CBD é um antipsicótico e é um ansiolítico precisamente porque é psicoativo, porque tem um efeito no cérebro. No entanto, não tem o efeito psicotrópico de moca, como eu estava a dizer, responsável pela alteração da percepção. O canabidiol, ou CBD, e o tetrahidrocannabinol, ou THC, são os mais usados com fins terapêuticos. A moca, ou a pedra associada à cannabis, é atribuída sobretudo ao THC. Hoje, existem dezenas de variedades de cannabis, muitas resultantes da manipulação do homem. A quantidade de cada um dos compostos varia, umas têm mais THC, outras mais CBD. Em algumas doenças basta um dos compostos, outras só reagem à combinação de 2 ou mais componentes. E a dose necessária de cada composto varia de pessoa para pessoa. É o próprio paciente e o próprio familiar é que encontra a dose certa. Portanto, aquela dose em que conseguimos obter os resultados desejados. Não é? E foi isso que eu fiz ao longo do tempo. Neste momento eu sei qual é a dose certa para a minha irmã. Com a lei da cannabis medicinal, os medicamentos e outros preparados à base de cannabis ficam sujeitos à aprovação do Infarmed e a sua venda fica limitada a farmácias e locais autorizados. Onde está o boneco? Onde está? O óleo de CBD, como o Kisa toma, deixou por isso de ser considerado suplemento alimentar e deixou de estar à venda em lojas como ervanárias e dietéticas. A partir da lei de 2018, isso deixou de ser possível, as lojas não quiseram mais ter esses produtos fisicamente, porque ela passou para a alçada do Infarmed e, portanto, tiveram algum receio que a fiscalização pudesse vir a confiscar esses produtos e passaram a ter disponível somente online. Carla importa o óleo de Espanha, onde tem o aconselhamento médico que não existe em Portugal. Mas se a origem fosse outro país, nomeadamente fora da União Europeia, o risco era ainda maior. Eu nunca mais consegui desalfandegar nenhum produto. Tive produtos que chegaram, bateram na alfândega em Portugal e voltaram para trás para os Estados Unidos, o que me obrigou depois a ter que ser eu a deslocar-me
para os Estados Unidos ou para o Brasil para ir buscar os frascos do óleo para a minha irmã com os custos todos inerentes. Vamos fazer aqui. Abre lá. Paula tem epilepsia desde que nasceu e não é uma epilepsia qualquer. Causou um atraso cognitivo e é refratária, o que significa que não se consegue controlar com medicação. A média era à volta das 60 crises por mês. Poderia estar 6, 8, 10 horas debaixo de crises epiléticas. Portanto, e nós nunca sabíamos se voltávamos a ter a Paula de volta ou não. Já estás com saudades da tua casa? Os médicos em Portugal desaconselharam o CBD, mas Maria João não baixou os braços e foi no Brasil que encontrou um neurologista disposto a ajudar. E hoje temos uma Paula que tem cerca de 16, 12, 18 crises epiléticas por mês, contra aquelas 60 ou 80 que tinha por mês. Portanto, só por isto, vale a pena. Vale a pena todo o risco. Tudo bem contigo? Tá. A saúde de Paula não tem preço, mas se tivesse, poderíamos dizer que custa 2.600 € por ano em CBD, a que se somam as viagens, os hotéis e o custo emocional. No dia que eu não puder mais e a minha mãe, eu não me importo. Eu avanço para o autocultivo e avanço para a extração para dar à minha irmã. Agora, sem CBD é que ela não há de ficar. E venham prender por causa disso. Venham prender por eu querer estar a controlar as crises epiléticas da minha irmã. A epilepsia é uma das 7 patologias onde a cannabis medicinal pode ser usada em Portugal, mas isso de pouco serve se não há medicamentos. É o desespero por causa da falta de alternativas nas farmácias e nos hospitais que afeta também um outro grupo importante, os doentes oncológicos. O objetivo primário do uso da cannabis em oncologia é, de facto, melhorar a qualidade de vida dos doentes e mantê-los a comer num estado de nutrição adequado para poderem aguentar o embate da quimioterapia. Os enjoos e a perda de apetite causados pela quimioterapia causam muitas vezes um estado tal de desnutrição nos doentes oncológicos que se torna impossível continuar o tratamento. A quimioterapia é fundamental para tratar a doença oncológica. Quando o médico se vê impossibilitado de a fazer e de a administrar aos doentes, ou então ter que a administrar em doses extremamente baixas e ineficazes, aí o cancro ganha a guerra. Maria do Carmo é paciente deste oncologista. Quem ouve, a senhora tem no máximo 3 a 4 meses de vida. Aquilo foi um choque. Uma sentença de morte ditada por um leiomiosarcoma agressivo que a obrigou a lutar pela vida. Porque eu não vou deixar os meus filhos sem mãe. E a mais pequenina tinha 10 anos. Agora, sempre que pode, fuma cannabis todos os dias, mas no início o medo fê-la hesitar. Senti medo. Medo de ser apanhada ou porque pronto, tive que transportar. Temos que estar, no fundo, a empurrar as pessoas para o mercado negro, o que também não é muito correto, mas também vê-los morrer à fome não é menos. 3 meses de vida para 3 anos é justificável. Mas o problema não é só a falta de soluções, é também o preço. O Sativex é o único medicamento à base de cannabis à venda em Portugal e destina-se a alguns doentes com esclerose múltipla. Fátima sofre da doença e começou o tratamento há menos de 2 meses. Noto nas pequenas situações, no me pentear, no me vestir, no levantar uma perna para conseguir calçar uma meia. O seu médico já receitou este novo medicamento a mais de 20 pacientes e alguns já mostram melhorias. Fátima é um desses casos. Conseguir ir passear o cão, são coisas que parece que não são muito importantes, mas que são fundamentais para a saúde das pessoas, não é? Poder ir brincar com os meus filhos, poder ir com eles ao parque ao sábado. Mas há um senão. O Sativex é o único medicamento para a esclerose múltipla que os doentes têm de pagar. Apesar de ser comparticipado pelo Estado em 37%, os doentes como a Fátima ainda têm de desembolsar 300 € por frasco. É um valor pesado, é. Eu consigo com dificuldade suportar, mas há outras pessoas que não conseguem. Porque se fosse um ordenado mínimo,
Eu não estou a ver gastarem metade do seu ordenado para um medicamento destes quando tem outros custos e outros encargos a nível pessoal. João de Sá faz parte da Comissão de Farmácia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e explica que isso se deve ao facto de a farmacêutica que produz o Sativex não ter cumprido os requisitos necessários para que o medicamento fosse comparticipado a 100%. Introduzir um fármaco sujeito a uma comparticipação de 100% e de colocação em farmácia hospitalar obedece a um rigor e a um esforço muito maior do que colocar um fármaco numa farmácia de oficina noutro esquema de comparticipação. A custar 300 € por mês, muitos pacientes não conseguem tomá-lo. Houve pessoas que já me disseram muito claramente, doutor, numa situação em que isto é totalmente impossível ter acesso a uma medicação com esses custos, e a gente também não vai existir muito, não é? É evidente que haverá até alguns momentos nos quais eu próprio nem sequer coloco essa opção, porque os conheço bem, porque sei quais são as situações, que pessoas que vivem na base, estão desempregados, que vivem na base de um rendimento mínimo, e dizer, olha, sim senhora, há aqui um produto que até o pode ajudar, mas custa 300 € por mês. Eu acho que isto, para além de mais, é quase agressivo, não é? Além de médica, Ana Rita é também doente. Tem esclerose múltipla e é acompanhada pelo médico que desenvolveu o Sativex, mas não toma o medicamento porque não é o mais adequado ao seu caso. Toma CBD e THC, mas manda vir os extratos de Espanha. Eu tenho que ter uma morada espanhola e para onde eles enviam os frasquinhos, e essa morada espanhola é que manda para cá. Nunca tive problemas. Esteve 2 anos de cama, incapaz de trabalhar e de fazer sequer as tarefas mais básicas. Não tinha força para sair de casa, depois isto também agrava o estado emocional de uma pessoa que sente-se a ficar inútil, com 30 e poucos anos, a ver a vida passar assim ao lado. Com a nova lei, as empresas que queiram comercializar estes produtos em Portugal devem submeter um pedido ao Instituto e cumprir requisitos apertados. Estamos mesmo dependentes de que haja um mercado que produza estas substâncias e que queira comercializá-las em Portugal e que o Infarmed as aprove. O Infarmed tem 210 dias para decidir no caso dos medicamentos, 90 dias no caso de outros preparados. Mas os prazos estendem-se sempre que é preciso esclarecer ou corrigir algum aspecto do pedido, o que na prática significa que o processo pode levar anos. Como é que nós vamos agilizar este processo? O Infarmed é que pode fazê-lo. As empresas é que o têm que fazer, que têm que pedir estas autorizações de colocação no mercado. O Infarmed não quis falar à nossa reportagem para explicar o que está a impedir que os medicamentos previstos na lei cheguem a quem deles mais precisa, mas respondeu por escrito a algumas questões. Os pedidos de autorização de colocação e de introdução no mercado destas preparações e medicamentos têm sempre de ser feitos voluntariamente pelas empresas. O que eles nos dizem, que nós também compreendemos, é que eles não podem ir à procura das empresas. Portanto, fica aqui um apelo, que é isso que nós estamos a fazer enquanto Observatório. Estamos a contactar todas as empresas que têm GMP, com produtos GMP, que peçam a autorização de colocação no mercado cá. Atualmente, apenas 2 pedidos de autorização para 2 preparados diferentes à base de cannabis aguardam a aprovação do Instituto. Foram feitos pela Tilray em novembro. But we hope that in Q1 potentially we might have an authorization. But again, it's not our wish, it depends on authorities. Atualmente, a Tilray já vende flor e extratos de cannabis em 15 países europeus e espera aumentar rapidamente o mercado. It has just become certified, so we did one initial export from here into Germany, and we intend to export or import from here into the complete European Union as the markets open up for medicinal cannabis. Até agora, o Instituto autorizou apenas 2 medicamentos à base de cannabis, um para a esclerose múltipla, que se encontra à venda, e outro para a epilepsia, o Epidiolex, que ainda não está registado nem se encontra à venda em Portugal. A culpa, diz o Instituto, é da farmacêutica.
Recordamos que é da responsabilidade dos detentores dos medicamentos o início e manutenção da sua comercialização. Há pouco interesse em vender, mas muito em plantar. Portugal é o país mais procurado da Europa pelas farmacêuticas para plantar cannabis. Ao clima ideal, o país junta a mão de obra barata e especializada e é uma porta de entrada na União Europeia. A maioria das empresas estrangeiras que estão em Portugal são empresas que estão cotadas em bolsa em vários países, que são o que nós chamaríamos hoje em dia multinacionais. Provém na sua maioria da América do Norte, nomeadamente do Canadá, que é neste momento o maior mercado regulado de cannabis medicinal a nível global. Ao contrário do modelo português, o Canadá proibiu a entrada de cannabis no país para proteger os produtores canadianos e também a saída para evitar que a cannabis seja escoada para mercados onde é mais rentável e os doentes fiquem sem produto. Abrir fábricas na Europa é a única forma de as empresas canadianas poderem chegar ao mercado europeu. O modelo que se está a implementar de produção de cannabis em Portugal está claramente a deixar de fora a grande parte dos agricultores e do tecido agrícola português, que, na minha opinião, num erro estratégico. As exigências são tantas em termos de segurança e controle de qualidade que a maioria das pequenas empresas acaba por desistir ou ser comprada por multinacionais. Exigem investimentos prévios antes da entrada de produção e gastos logísticos e em termos de gastos correntes que são extremamente elevados. Há empresas que não têm dimensão suficiente e que ficam pelo caminho. As que conseguiram obter pré-licenças geralmente são adquiridas por empresas maiores. Existem dezenas de empresas interessadas, mas até agora apenas 5 receberam autorização para plantar, num total de 120 hectares. A nossa equipa contactou as várias empresas que já plantam cannabis em Portugal, mas apenas a Tilray aceitou participar nesta reportagem. In the middle of a paradigm shift, so cannabis as medicinal used cannabis is becoming more popular than it has been before, and it's becoming allowed and legal in more and more countries, which explains the interest into cultivating cannabis. And Portugal is a country which, from a climate, from a workforce perspective, has many advantages. Mas, para já, esta cannabis e qualquer outra cultivada legalmente em Portugal destina-se exclusivamente à exportação. Sem produtos que possam comprar, muitos doentes preferem cultivar em casa do que comprar cannabis na rua. Foi o que fizeram Joana e o namorado. Temos controle absoluto sobre que tipo de estirpe é que estamos a plantar, que fertilizantes é que usamos, que terra, que nutrientes, tudo o que aquelas plantas recebem é 100% biológico, é controlado e nós sabemos exatamente o que é que estamos a produzir, eu sei exatamente o que é que eu estou a vaporizar. Os médicos e o Infarmed discordam, consideram que não há forma de controlar a qualidade e a segurança das plantas e por isso defendem que só os medicamentos autorizados podem ser tomados. O cidadão que cultiva a sua plantinha de cannabis no vasinho lá em casa, muito dificilmente tem a garantia de que o balanço dos diversos alcaloides em presença é o adequado ao manejo da sua situação clínica. Não sabemos o que é que podemos esperar, nem muitas vezes em termos de benefícios, nem muitas vezes em termos dos riscos que se estão a correr. O autocultivo é um dos pontos mais polémicos quando se discute a legalização da cannabis medicinal. O CICAD, um serviço público dedicado a reduzir os comportamentos aditivos e as dependências, é frontalmente contra. Autocultivo, claramente, abre a porta ao uso não terapêutico. Entendo que, na falta de boa resposta por parte da ciência e por parte da medicina, os doentes procurem outras alternativas. À margem da lei, há doentes que não só cultivam, como se atrevem mesmo a extrair em casa e de forma artesanal os princípios ativos da cannabis. A planta é macerada com álcool etílico e o resultado é filtrado e reduzido num robô de cozinha, até se transformar num óleo espesso. Pelo mundo, há milhares de relatos de pessoas com outras condições, como a depressão ou o autismo, que encontraram alívio na cannabis. Mas em Portugal, a lei não permite que essas doenças sejam tratadas com a planta. Realmente existe alguma evidência pequena, não robusta como um ensaio clínico, mas existe essa evidência de que extratos
de cannabis são benéficos nessas indicações. E enquanto médicos, empresas e autoridades não se entenderem e encontrarem forma de ajudar quem mais precisa deste tratamento, os doentes vão continuar condenados a esperar. A lei saiu há mais de um ano e nós não conseguimos ver evolução nenhuma. Quantas pessoas é que já não morreram à falta desta medicação? Se não fosse a cannabis, eu não sei onde é que eu estaria agora. Nem sei se cá estaria sequer. Reféns do medo e do estigma social, enquanto fazem sozinhos o que o sistema deveria fazer por eles. Não há como experimentar. Acho que não há que ter medo. A cannabis é a droga mais segura com que eu trabalho. Voltei a ser uma pessoa normal. E simplesmente a cannabis é a minha medicação. A cannabis tem um perfil de segurança extraordinário. Extraordinário. Afinal, eu até posso voltar a ter uma vida boa. Afinal, eu posso um dia ser mãe, ter uma família, conduzir, ir à escola, à universidade, tirar um curso, trabalhar, quem sabe.